lá. Devocional 216, os discípulos escandalosos, tá bom? O texto, então, Mateus 18, verso 1 até o verso 9, vamos lendo, né, o texto. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Sempre tem isso, né, gente? Infelizmente, nós vivemos uma disputa no reino dos céus, no reino de Deus, que não deveria existir, tá? E Jesus tem que estar respondendo até hoje essas questões, tá? Bom, aí Jesus, na sabedoria peculiar dele, ele, no verso 2, diz assim, de Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Vem uma criança, não diz o tamanho dessa criança, possivelmente é uma criança, digamos, não é um rapaz, né, e nem também é um bebê, é uma criança que em condições, né, de se locomover perfeitamente, né, etc. Né? Digamos que podia ter 4, podia ter 5, podia ter 6, podia ter 7, não sei, né? Mas é uma criança, né? Então ele chamou essa criança e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. De modo algum. Aí Jesus então pega a pergunta que eles fizeram e ele começa o seu argumento dizendo a primeira coisa, olha, ninguém vai entrar no reino dos céus se não for como uma criança. Mas como é uma criança? Bom, aí a gente pode imaginar, né, inocência, humildade, babá, essas coisas todas que uma criancinha, né, deve ter, né? São características, digamos assim, né? A facilidade de amar, de perdoar, etc. Essas coisas, né? Muito bem. O verso 4 diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Está respondida a pergunta desse pessoal, né? Dos discípulos, né? Porque quem fez a pergunta foram os discípulos, né? Então está respondida a pergunta, tá? O maior no reino dos céus é aquele que, aqui diz assim, que se humilhar, que for humilde como uma criança, tá? Porque é uma característica da criança, né? A humildade, né? A simplicidade, em outras palavras, a inocência, etc, né? Então, pronto, então vai ser o maior no reino de Deus, no reino dos céus, né? Certamente. Tá? E quem recebeu uma criança tal, esta, em meu nome, a mim mesmo recebe. Quer dizer, Jesus faz uma transferência, e lá a partir do verso 6, vai ficar bem claro que ele está falando o sentido de criança aqui, será os crentes, né? E alguns até dizem os novos crentes, né? Que começando o início da fé, pelo que parece para alguns o texto quer referir-se, né? A pessoas que estão iniciando a fé seguindo Jesus Cristo, tá? Bom, é possível. Bom, aí nós temos aqui agora, a partir do verso 6, nós temos o que é chamado de tropeços ou escândalos, né? E aí diz assim, o verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, e aí parece que ele refere-se aos discípulos, aqueles que tinham iniciado a fé, que estavam seguindo Jesus. Então, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Meu Deus do céu! Oh, meu Pai, que castigo, né? Poxa, melhor seria. A coisa é tão grave, é tão séria, quando aqui a ideia de que
alguém que faz os pequeninos tropeçar, é alguém que de alguma forma conduz o outro ao pecado, de alguma forma, tá? Faz o outro pecar, de alguma forma, de alguma maneira, né? Ou pelo próprio exemplo, né? Fazendo o que não deve e de alguma forma induzindo o outro a fazer também, cometer o erro. É alguém que faça alguém pecar, né? E aqui fala dos pequeninos, dos crentes, né? E possivelmente aqueles que tinham começado a fé em Jesus Cristo e que não teriam então aquela maturidade espiritual que as pessoas adquirem com o tempo, né? Normalmente. Bom, de qualquer forma, a ideia aqui é fazer alguém pecar, tá? Melhor seria que ele colocasse uma grande pedra de moinho, né? Naquele tempo, naquele contexto, eram duas pedras, uma maior, outra menor, e elas circulavam e geralmente elas eram puxadas, né? Conduzidas por um asno, né? Então, é uma grande pedra mesmo. Então, a coisa é tão séria que ele deveria colocar, não é uma pedrinha, não, é uma grande pedra de moinho, colocar no pescoço, jogar ao mar, para morrer mesmo, né, entendeu? Era melhor se fizesse isso do que conduzir alguém ao pecado, do que, de alguma forma, contribuir para alguém pecar, né? Ou levar alguém ao pecado. Basicamente isso, né? Que seria levar ao escândalo, né? Essas coisas assim. Bom, ai do mundo por causa dos escândalos, né? Porque é inevitável, como Jesus aqui diz, que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, ou seja, é inevitável, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, né? Ou pelo qual alguém é levado a pecar. Bom, ai desse homem que faz isso, ai dessa pessoa que faz isso, né? Parece essa a ideia. Portanto, aí ele vem com aquelas expressões, por exemplo, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Algumas coisas aqui são claras nesse versículo, né? Aquilo que é melhor fazer para não pecar ou conduzir o outro ao pecado, porque pecando você possivelmente conduz o outro ao pecado também, que você pode fazê-lo pelo seu exemplo, né? Pelo seu péssimo exemplo. Você pode conduzir alguém que está próximo a você ou que depende de você, né? Você pode levá-lo ao pecar ou a pecar pela observação do seu erro, ou até mesmo deliberadamente induzi-lo, conduzi-lo ao pecado. Bom, de qualquer forma, são escândalos que podem vir, né? Nesse aspecto aí, né? Que ele está falando. E a questão de você tirar o seu pé ou a sua mão, cortar o seu pé ou a sua mão, claro que aqui não é uma questão literal, ele está dando um exemplo, aquilo que faz você pecar. Aquilo que faz você pecar e faz o outro também, ou conduzir o outro também. Bom, de qualquer forma, eu devo arrancar, eu devo cortar o mal pela raiz. É o termo que nós usamos, né? Cortar o mal pela raiz, tá? Não pecar e não conduzir ninguém ao pecado, lógico, claro que não, né? Então, se algo, ele diz assim, ele parte de hipóteses, né? Portanto, se a tua mão, né, ou o teu pé, né, faz tropeçar, né, te faz tropeçar ou pecar, né,
Então o que você tem que fazer? Cortar o mal pela raiz. Bom, não sei, tomar alguma atitude, né? E que aquilo cesse, que o pecado cesse. Isso, logicamente, tem a ver com arrependimento, tem a ver com renascimento espiritual, né? Etc. É isso daí. Aí no verso 9 ele diz: se um dos teus olhos, né, te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. O texto também mostra o castigo eterno, fala do fogo eterno, né? E tem pessoas que ficam duvidando que existe inferno, essa coisa toda, né? É claro que os textos bíblicos mostram claramente que o inferno existe, né, gente? Que o fogo do inferno existe, tá? Bom, e ele diz, é melhor tomar atitudes concretas, né? Palpáveis, que vão cortar o mal pela raiz, e você vai deixar de fazer, né? Então aí cada um tem que analisar e precisa analisar o que tem que cortar, né? Claro, aqui não é literalmente, igual tem um determinado cidadão que, lendo esse texto, interpretou que deveria então, né, pegar furar os seus olhos, ficar cego, e realmente conta-se que esse determinado cidadão ele furou os olhos mesmo, porque leu esse texto aqui. Bom, não é isso. Você realmente, é o que nós usamos, a expressão cortar o mal pela raiz. É simplesmente você tomar atitude, se arrepender daquele mal que você está fazendo, do pecado que você está cometendo, ou então, né, de alguma forma, levando o outro a pecar, né, e aí provocando escândalos. Então é melhor você realmente dar um basta, tomar a atitude, renunciar o que tiver que renunciar, né, para não pecar contra o Senhor e muito menos levar o outro a pecar, tá? Não provoque escândalos. Lamentavelmente, nós temos, aí o tema de hoje é os discípulos escandalosos. Infelizmente, existem muitos discípulos escandalosos, né? Discípulos, entre aspas, que estão na comunidade cristã e eles vivem uma vida de ímpio, de pagão, né? E às vezes aquele irmãozinho que chega, quantas vezes eu já ouvi isso? Peraí, pastor, na igreja tem tanta gente assim, assim assado, fazendo assim, assim assado, e a gente tenta colocar para o irmãozinho, uma irmãzinha, que ele tem que olhar para Jesus, mas aí nós argumentamos isso quando na verdade as pessoas têm que olhar para a gente, para ver Jesus. As pessoas têm que olhar para mim e ver Jesus, tem que olhar para o irmão e ver Jesus nas nossas atitudes. Então nós usamos essa frasezinha, né? Olhe para Jesus, não olhe para o homem, não. Quando na verdade as pessoas deveriam olhar para mim, olhar para você e ver Jesus nas nossas atitudes. Mas infelizmente, né, os discípulos escandalosos, né, praticam coisas que, poxa, devem e não pagam as pessoas, dão péssimos exemplos. Alguns desses discípulos escandalosos cometem adultério, fornicação, e vai embora, né? Tantos são mentirosos, são fofoqueiros, etc, dando péssimos exemplos. São discípulos escandalosos, né? E aí esses discípulos escandalosos, com os seus escândalos, fazem o outro pecar, fazem o outro errar, levam o outro ao pecado, e está nessa categoria aqui. Esse pessoal, se não se arrepender, se não cortar a mão, se não cortar o pé, se não tirar os olhos, estão destinados ao sofrimento eterno, ao fogo eterno.
porque são escandalosos. Melhor seria realmente colocar uma pedra de moinho e, como disse Jesus Cristo, né? E dar fim, dar cabo. Melhor seria, né, do que provocar o escândalo. Bom, isso aí é a maneira alegórica de falar, de Cristo falar, para nos ensinar que a questão é que é muito grave ser um discípulo escandaloso, ser um discípulo que provoca escândalo, ser um discípulo que leva o outro a pecar, que peque e leva o outro a pecar, né? Que de alguma forma, através dele ou dela, venha um escândalo, né? Que no caso Jesus aconselha claramente aqui que é melhor realmente tomar as atitudes devidas. Cortar o mal pela raiz, lança fora aquilo que realmente tem feito com que você peque e leve os outros a pecarem também, né? Especialmente esses que estão iniciando a fé. Se é assim? Bom, é isso aí. Aqui diz assim: uma jovem chegou para o pastor, o devocional aqui, e disse: pastor, eu tenho medo medo e vergonha de orar em público. Sem perder tempo, o líder espiritual respondeu: você deveria ter medo, vergonha de pecar e envergonhar o nome de Deus. Esse pastor devia conhecer a jovem para responder assim, né? Que ela tinha medo de orar em público, e ele disse: você tinha que ter medo de pecar, né? E vergonha, né? O mundo deveria olhar para a igreja de Cristo e se envergonhar dos seus próprios pecados. No entanto, em muitos casos, falando a verdade, o mundo aponta para a imoralidade daquela, ou seja, da igreja, né? Ou dos discípulos escandalosos, que deveria refletir a imagem de Cristo na terra. A igreja é a imagem de Cristo na terra. Eu sou igreja, você é a igreja, faz parte dela. Nós somos a imagem de Cristo na terra. Nós andamos pregando, somos discípulos, então nós representamos Cristo na terra. Então o pessoal tem que olhar para a gente, para ver Jesus Cristo, tá? Creio que ainda existem cristãos verdadeiros que preferem diante de Deus morrer a envergonhar, a desonrar o nome de Cristo. Eu creio que tem cristãos assim. Sim, tem cristãos que preferem morrer do que envergonhar o nome de Cristo, que têm tentado viver realmente o verdadeiro evangelho de Cristo na terra. Sim, creio que ainda há cristãos autênticos que rejeitam as obras da carne para poder, sem hipocrisia, testemunhar com a vida consagrada exemplar: Cristo vive em mim. Eu acredito que tem cristãos assim, mas há muitos cristãos, lamentavelmente, né, que estão aí na imoralidade, que estão com a vida, com, muitas vezes com assuntos, com fofocas, com mentiras e tantas outras coisas, né, que são escândalos, né, escândalos, lamentavelmente, para viver, se não for para honrar o nome de Cristo. Para que viver se não for para honrar o nome de Cristo? É uma pergunta aqui. Que Deus me livre de ser um discípulo escandaloso, tá? Queridos, em nome de Jesus Cristo, é muito sério seguir Jesus, é muito sério dizer que é cristão. Quando você diz que é cristão, você representa Cristo, você o representa na terra. E você deve fazer o que ele mandou fazer e viver como ele viveu. E esse é o nosso alvo, né? É o meu alvo, deve ser o seu alvo, né? Viver como Cristo viveu na terra, tá? Procurando viver uma vida exemplar. Assim é a igreja de Cristo. Então, eu posso até dizer: olhe para Cristo. Alguém fala assim: pastor, fulano de tal assim fez isso, fez aquilo e tal. Eu posso até dizer: olhe para Cristo, mas eu tenho que dizer, acima de tudo, olhe para mim, né? E ver se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, porque eu tenho que representar Cristo na terra e levar as pessoas a Cristo. Isso não é só através de palavras, mas com a vida. Então vivamos verdadeiramente o evangelho de Cristo na terra, tá? E estejamos
longe dos escândalos. Não sejamos escândalos para ninguém. Não levemos ninguém, não vamos pecar e nem muito menos levar alguém a pecar, né? Porque como disse Jesus, ai, né, daquele, né, pelo qual vem o escândalo, tá bom? Em nome de Jesus, e faz pecar um desses pequeninos, ou seja, os discípulos de Cristo, tá bom? Em nome de Jesus, sejamos pessoas, discípulos verdadeiramente de Cristo Jesus, representantes de Cristo na terra, igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe, bom dia, vamos orar ao Senhor neste momento em nome de Jesus. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em Tua presença. Ó Deus, em nome de Cristo, nos ajude, Senhor. Precisamos realmente ser discípulos verdadeiros, genuínos. O mundo precisa de discípulos verdadeiros, genuínos na terra. Nos ajude, precisamos da unção, da direção do Teu Espírito Santo. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida das pessoas que estão ouvindo esta palavra, esta mensagem. Deus, que haja um despertamento espiritual em nossas vidas, que vivamos de acordo com o Evangelho. E, Deus, e que possamos entender quão sério é, Senhor, viver em Tua presença. Quão sério é se nós provocarmos escândalos. Deus, livra-nos disso, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua bênção neste mundo, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Abençoe o nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Deus, fique conosco, nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus abençoe. Se essa mensagem abençoou a sua vida, falou o seu coração, e você acha que pode falar a outros corações, compartilhe, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui mais uma vez às 8 da manhã. Amém. Bom dia.